saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe esse sábado de forma gloriosa. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para uma oração, para juntos unirmos a nossa fé em oração, pedindo assim a Deus, que abençoe esse dia, que abençoe de tal maneira que o sobrenatural aconteça, a cura dos enfermos, a prosperidade, a transformação, a libertação, o livramento. Você que deseja, algo mais de Deus, você que deseja o sobrenatural, só tem uma maneira, só tem um jeito, manifestando a fé sobrenatural. Fé natural, você só terá resultado natural. Fé sobrenatural, você terá resultados sobrenaturais. Prepara um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada por Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará a cura, chegará o livramento, chegará a libertação, chegará a transformação. Eu sei que o Deus vivo de Israel, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida. Eu não estou aqui para falar de religião, placa de igreja, mas sim para dizer a você que é possível sim você ser feliz, é possível você encontrar um Deus único e ser transformado, ser transformada. Você pode deixar o seu nome aqui para oração, não custa, é só escrever aqui o nome do seu familiar, a área da sua vida que você precisa aqui de intervenção, como também se inscrever no canal, porque uma vez inscrito, você recebe uma cobertura de orações. Você vai notar que a gente ora todos os dias também pelos inscritos no canal. É nesse momento de oração que Deus, Ele toma a frente, lhe instruindo, te guiando para alcançar uma vida de sucesso. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um dia na Tua presença, meu Senhor, considerando a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, considerando, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. O Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Ó meu Deus, nós apresentamos a Ti os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que sem a Tua intervenção, sem a Tua presença, nada alcançamos. Mas também reconhecemos que contigo somos mais que vencedores. Contigo somos vitoriosos. Amarra desde já o inferno, frustra os planos do diabo. Eu determino agora que toda dor desapareça, toda enfermidade vá embora, toda angústia saia agora da mente, do corpo dessa pessoa. Toda depressão, toda tristeza, todo mal, em o nome do Senhor Jesus, seja agora queimado, aniquilado, destruído. Eu ordeno todo mal, em nome de Jesus, sai agora. E aí onde você está, receba vida, receba saúde, receba paz, receba a força de Deus. Respire fundo e receba a vida, receba a luz de Deus.
Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, esse sábado, que seja de portas abertas, de boas notícias, que seja de milagres, que seja de realizações para o teu povo, para os teus servos. Abençoa os inscritos no canal, os nomes que foram incluídos na oração, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu poder. Abençoa, meu Pai, a água que essa pessoa preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Se tinha uma dor, procura, mexe, aperta, anda, levanta, faz o que você não podia fazer. Receba vida. Jesus está aí. Esteja com Ele também. Permaneça nele. Nesse domingo, 8 da manhã, nós teremos um culto especial aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari, 8 da manhã. Logo no início, da semana, porque domingo é o primeiro dia da semana, no início do dia, nas primeiras horas, nós apresentamos a Deus os nossos primeiros pensamentos, o nosso melhor. Depois você descansa, vai passear, mas primeiro você vem considerar a Deus. A gente chama o domingo da consideração. Se você considera a Deus, Ele te considera. E nesse domingo nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas. Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Você que crê nisso, Deus, Ele pode fazer ainda hoje com que portas grandes e oportunas sejam abertas, ao ponto de você ter nesse domingo o seu maior dízimo para devolver. Nós estamos profetizando isso. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Como Ele vai fazer isso? É com Ele, Ele faz. Ele é Deus para fazer, Ele é poderoso para fazer. É só você confiar, é só você crer na grandeza dEle, no poder dEle. Não estou lhe chamando para mudar de religião nem de placa de igreja. Não, é para mudar de vida, é para mudar de condição. Jesus é muito maior que placa, muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por pessoas, não foi por placa, não. Então a vontade que você tem de vir aqui é Deus te chamando. A vontade que você tem de estar aqui é Deus te buscando. Então logo você obedeça, você venha, Ele vai te transformar. Se geograficamente você mora distante, não dá para vir presencialmente, aí você vai participar através do canal aqui no YouTube. Por isso que é importante você estar inscrito aí. Você vai fazer da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Tá bom? Vou deixar aqui uma sugestão de pregação, de palavra. Se você puder ficar mais um pouco, essa palavra só vai lhe abençoar. Mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Se você puder, ouça. Deus abençoe. Bom dia, bom sábado. Aqui em João capítulo 1, no versículo 43, o título diz assim: Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Preste atenção nessa frase preconceituosa de Natanael. Quando ele disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quando Filipe o chamou, quando Filipe, de uma certa forma, insistiu para que ele também seguisse Jesus, então
Natanael, ele disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Mas aí, só para concluir aqui, você entender, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael era aquele típico judeu, aquele típico judeu que era conhecedor das Escrituras, era conhecedor da lei, era aquele sujeito que se julgava o certo, o perfeito. Por isso ele agiu com um certo preconceito quando Filipe falou que o Messias, que o Senhor Jesus, que aquele que havia de salvar o mundo, a quem Moisés já tinha anunciado, já tinha falado, ele estava por ali e veio de Nazaré. Aí ele diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse, eu te vi, estavas debaixo da figueira, né? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí no 49 diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, você verá coisas maiores do que simplesmente eu anunciar que te vi debaixo da figueira, quando ninguém tinha passado por lá. O Senhor Jesus, ele também nos viu debaixo da figueira. Ele também nos viu quando nós estávamos gemendo, sofrendo, padecendo, humilhados, envergonhados, sem rumo, sem norte, sem direção. E ele usou um Filipe da vida para nos chamar para o reino dele, para nos chamar para a presença dele. Alguns de nós, por conta de sermos convidados para vir até o Senhor Jesus, nós também nos deixamos levar por um certo preconceito. Por que ninguém acreditava em Nazaré? Por que ninguém apostava em Nazaré? Por que ninguém dava nada para Nazaré? Por que o anjo Gabriel, ele vai numa aldeia, não era nem uma cidade, nem no mapa ela constava, era uma aldeia que reunia, em média, 1.600 a 2.000 pessoas. Eles consideravam um ajuntamento de pessoas pobres. E aí o anjo Gabriel vai a Nazaré, fala com Maria, que ela vai dar a luz ao Salvador do mundo, ao Filho de Deus. E ele vai sair justamente de uma aldeia, ele vai sair justamente de um lugar insignificante, de um lugar que ninguém apostava, que ninguém acreditava, um lugar que não tinha nem credibilidade. E aí nasce o Senhor Jesus em Nazaré, uma aldeia que não constava no mapa, uma aldeia que ninguém conhecia, um lugar que as pessoas passavam por uma estrada e ela ficava à parte e quase não era reconhecida, quase não era vista. É justamente desse lugar que nasce o Senhor Jesus, que nasce o Salvador do mundo. E aí, por Natanael ser um sujeito conhecedor das leis, ele jamais imaginava, como os judeus também não imaginavam, que o Senhor Jesus pudesse vir, surgir de uma aldeia chamada Nazaré. Você vê que hoje todos nós sabemos Jesus de Nazaré,
Às vezes o diabo manifesta e diz: o Nazareno. Uma aldeia que ninguém acreditava, que ninguém dava nada por ela, passou a ser conhecida no mundo todo. Assim também fomos nós. Nós, quando fomos chamados pelo Senhor Jesus, ninguém acreditava. Ninguém dava mais nada pela gente. Ninguém apostava em nós, ninguém acreditava em nós. Mas o Senhor Jesus foi o único que apostou. Foi o único que acreditou. Foi o único, e aliás, ele é especialista em acreditar, em apostar naquele que ninguém mais acredita, naquele que ninguém mais confia, naquele que ninguém mais dá valor algum a ele. Mas o que é o preconceito disso tudo? Se você vai evangelizar uma pessoa, primeira coisa que ela quer saber é o nome da igreja. Para você trazer ela para a igreja, ela quer saber qual a igreja, qual a religião. Dependendo do nome, ela tem preconceito. Dependendo do nome, ela diz: lá eu não piso, lá eu não coloco o pé. Tem alguma coisa boa lá? Será que tem alguma coisa boa nessa igreja que você vai? É o que a pessoa sempre julga, sempre aponta o dedo, ela sempre pergunta, mesmo sem conhecer. Mas por quê? Por que ela tem um certo preconceito? Qual o fundamento do preconceito? Um grupo de cientistas, eles colocaram 5 macacos dentro de uma jaula e um cacho de banana lá na árvore, lá no topo, no teto da jaula. E toda vez que um macaco subia a escada para pegar a banana, os cientistas jogavam um jato de água gelada nos macacos que estavam embaixo. Ia subir um para pegar a banana, os de baixo apanhavam levando um jato de água gelada. Aí o que começou a acontecer? Quando um macaco ia subir para pegar a banana, os outros davam um pau nele, pegavam ele e davam na cabeça dele, não deixavam ele subir. Já não precisava mais jogar água fria. Quando a tentação pegava, ele ficava ali lambendo os lábios, e quando ele dava uma olhada para o lado, não tinha ninguém vendo, que ele ia subir para pegar a banana, os outros 4 pegavam ele de pau. Aí ele não subia mais. Aí o que os cientistas fizeram? Aí trocaram um macaco dos 5, colocaram um novo, que não sabia do jato d'água. Aí esse novo chegou: pô, vocês estão dando bobeira, vou pegar. Quando ele foi subir para pegar, os outros deram um pau nele. E aí ele não subia mais. Aí eles trocaram outro macaco, colocaram mais um que não sabia do jato d'água. Quando ele ia subir, a mesma coisa, os outros batiam. Aí foram trocando, até trocar os 5 e ficar 5 macacos que nunca souberam do jato d'água. Mas quando um ia subir, os outros batiam nele. Se fosse perguntar para os 5, vem cá, por que vocês, quando alguém vai subir, vocês dão uma surra? Sabe o que eles iam responder? Eles iam dizer o seguinte: eu não sei, sempre foi assim aqui. Sempre foi desse jeito. Quando alguém vai subir, os outros batem. Acabou. Mas ninguém mais sabia do jato d'água. E assim é o preconceito. A pessoa critica, fala mal, a pessoa, ela tem uma certa resistência, sem saber o fundamento, sem querer descobrir ou conhecer de fato o porquê daquilo, o porquê daquele preconceito. Vem cá, lá eu não piso, mas por que eu não piso? Porque alguém disse para mim que não é bom, alguém me bateu, alguém me criticou, disse que não presta, mas eu fui lá conferir, eu fui lá ver, eu fui averiguar para ver. Por isso que tem um fake news, porque é um macaco batendo no outro, sem saber o porquê que está apanhando, ou sem saber o porquê que está batendo. E aí as pessoas são escravas de vãs repetições, que acaba criando uma filosofia de vida, e ela mesmo sofre, e ela mesmo padece. Se os 5 juntassem os 5 e falassem: quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos subir os 5 de uma vez só, acabou o problema. A gente sobe os 5 e resolve o problema. Vamos ver o que dá. Ninguém bate ninguém. Mas você vê que
vai criando uma repetição preconceituosa, e a pessoa está ali apanhando, está ali gemendo, está pertinho da comida, está pertinho ali do alimento, mas ela não pode desfrutar. As pessoas estão passando aqui, na porta da igreja, gemendo, sofrendo com vício, depressão, família destruída, doentes, desenganadas pela medicina. Elas estão pertinhos do cacho de banana. Elas estão pertinhos da solução. Elas estão passando do lado da solução. Mas por conta do preconceito ou do preconceito, elas não entram. Por conta do preconceito, elas não vêm para o altar. Por conta do preconceito, elas não se lançam no altar e continuam gemendo, continuam sofrendo. Continuam com a vida fadada ao fracasso, continuam com fome espiritualmente falando. Só porque alguém colocou na mente, na cabeça, que não serve, que não é bom. Mas ela não foi lá verificar. Ela não foi lá tirar a prova dos 9. Está entendendo sim ou não? Aí, Natanael tinha esse preconceito. Quando Jesus falou, eu te vi debaixo da árvore, aí ele falou, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus falou, só porque eu falei que eu te vi, agora você me reconhece, você ainda verá coisas maiores. Agora imagina se Filipe não tivesse insistido para Natanael vir até Jesus. Imagine se Filipe, porque a história diz que Filipe insistiu, que ele ficou retrucando, ele ficou batendo a cabeça no poste, dizendo, não, mas de Nazaré não pode sair nada bom, então vem ver pelo menos, vem e vê. Quando você falar para alguém, vamos lá no hospital da alma, mas é o bispo Formigona, não presta, você diz, vem e vê, pelo menos vem e vê, se Deus está lá ou se Deus não está, vem e vê se Deus existe ou se Deus não existe, mas vem e vê. Pode sair alguma coisa boa lá da sua casa, pode sair alguma coisa boa do seu bairro, pode sair alguma coisa boa da sua cidade, vem e vê. Deus te chamou, te escolheu, te buscou, para que através da sua vida, as outras pessoas da sua casa, da sua família, do seu convívio, possam ver Jesus na sua vida, possam enxergar Jesus em você, e você vê que Jesus, porque Nazaré era desprezada, porque Nazaré não era considerada nem cidade, Jesus, nos evangelhos, fala sobre o profeta que não tem honra na sua casa, o profeta que não tem honra no seu lugar. Está lá, se você pegar aí Lucas 4, 24, voltar aí o livro de João, aí você volta, Lucas 4, 24, vamos lá, vamos estudar a Bíblia hoje. Lucas 4, 24, Jesus está lá, pregando em Nazaré. O título dessa mensagem diz assim, é rejeitado pelos seus. Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus é rejeitado pelos seus. Aí no versículo 24 diz, e prosseguiu, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Só porque Jesus estava pregando a verdade, ficaram revoltados contra ele. E você sabia que tentaram jogar ele de cima de um penhasco? Que tentaram matar Jesus? Está aí, é só terminar de ler. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Mas você vê, da própria cidade de Nazaré queria matar Jesus. Os da própria cidade, os preconceituosos,
da época. Os preconceituosos da época queriam matar Jesus. Aí Marcos 6, volta ao livro de Lucas, você vai achar Marcos 6, versículo 4. Vamos lá. Achou? 6, versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. O título também de Marcos 4, 6 é: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. É a mesma coisa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quer mais? João 7, vamos lá em João de novo. 7 no versículo 5. O título diz: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Os irmãos dele, da casa dele. No versículo 5 diz, capítulo 7 de João, versículo 5: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Está entendendo sim ou não? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, a gente vive o mesmo drama, o mesmo dilema nos dias atuais. Pessoas que a gente mostra Jesus, mostra o milagre, mostra o diabo manifestado, o diabo aponta: Jesus está aqui, aponta para onde está o meu Jesus, diabo. Aí ele aponta: está aqui, e mesmo assim a pessoa não se entrega a ele. Mesmo assim a pessoa não se rende a ele, mesmo assim a pessoa não se joga nos braços dele. Ela continua mentindo, ela continua no pecado, ela continua na mágoa, ela continua na infidelidade, ela continua com os maus olhos, ela continua com a malícia, ela continua caminhando para o inferno, mesmo Jesus estando na frente dela. Mesmo Jesus estando com ela. Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está perguntando: por que você me chama e você não faz o que eu mando você fazer? Por que você me chama e você não se submete a mim? E olha que Jesus já falou para a gente, que viu a gente debaixo da figueira. Você quer ver como ele falou com você que te viu debaixo da figueira? Quem, quando chegou na igreja, tudo que o pastor pregou, sem ele saber quem você era, como você estava, parecia que ele só tinha você na reunião. Foi tudo para você. Levanta a mão. Quem aconteceu isso com você? Levanta a mão. Era Jesus dizendo: eu te vi debaixo da figueira, antes de você vir aqui. Era Jesus falando para você: eu te conheço, eu sei quem você é, antes de você vir aqui. Era só Jesus se apresentando. E era para você, para todos nós, termos de repente a reação de Natanael: ah, então o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro, vou me entregar ao Senhor. E Jesus falar para a gente o que falou para Natanael: você verá coisas maiores, você verá os céus abrindo, os anjos subindo e descendo, ou seja, a salvação, a vida eterna, você vai receber a vida eterna. Eu morava numa cidadezinha chamada Lucélia, no interior de São Paulo, que tinha 22 mil habitantes na minha época. Como eu mudei, ficou 21.999. Aí em seguida morreram 3 amigos meus, viciado, ficou 21.990 e quanto? E 6. Hoje não sei mais quanto tem. Pode sair alguma coisa boa de Lucélia? Vem e vê. Ninguém acredita em você, ninguém dá nada por você, mas Jesus acreditou em você. Jesus te escolheu. Jesus te chamou de onde ninguém imaginou, de onde ninguém imaginava, de onde ninguém acreditava, para fazer de você um homem cheio do Espírito dele, uma mulher cheia do Espírito dele, cheia da presença dele, para que você possa ser luz nesse mundo, para que você possa refletir Jesus, para que você possa, de fato, mostrar quem ele é. Ah, mas na minha casa, ou na minha família, ou com as pessoas que eu conheço, eu sou tratado como Jesus também era tratado, eu sou rejeitado. Mas se você
tiver a sua vida no altar de Deus, ainda que a pessoa não queira vir para a igreja, mas ela vai ter que reconhecer que você é de Deus. Ela pode não querer servir o seu Deus, mas ela vai ter que ver Deus em você, através da sua vida transformada, através da sua vida restaurada, através da sua vida completa. Se afasta do pecado. Mamãe dizia antes, só do que mal acompanhado. Se você está andando, tem alguém, vem cá Luizinho, tem alguém que você vive, convive, e esse alguém está sendo usado pelo diabo, não tem nada de Deus, só palavra torpe, só palavra de engano, só palavra de derrota, só palavra de mentira, se afasta. Fala de Jesus, olha, Jesus muda a sua vida, transforma, mas antes só do que mal acompanhado. Eu vou falar de Jesus, eu vou orar pela alma dele, eu vou querer a salvação dele, mas é melhor eu andar sozinho e ser salvo, do que eu ficar de conversa fiada com ele e ir para o inferno junto com ele. Porque o diabo não é burro não. O diabo sempre vai colocar alguém para tentar desviar você da verdade, desviar você da comunhão com Deus, desviar você da sua vida espiritual. Quantas pessoas que já era para estarem lá na frente espiritualmente falando, já era para estar cheia do poder de Deus, exalando o perfume de Jesus, mas ainda não estão, porque infelizmente vivem rejeitando o altar, vivem rejeitando a promessa. Vez em quando vem um pensamento, se eu fizer esse voto, se eu fizer essa campanha, se eu fizer esse propósito, eu posso tomar um jato de água fria, como os macaquinhos pensavam, então não vou nem tentar mais, só porque alguém disse alguma coisa lá atrás, só porque alguém falou alguma coisa lá atrás, ela tem um preconceito com o altar, tem um preconceito com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. E se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar com respeito a dízimo, com respeito à oferta, porque está na Bíblia. É a palavra dele, é a promessa dele.